Vamos juntos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Enquanto você pensa neste título, a paternidade de Deus e suas implicações para o relacionamento entre pais e filhos. Como que entender a paternidade de Deus e as características dessa paternidade nos ajuda a vivermos uma paternidade terrena com o ritmo do céu. Esta é uma mensagem que com certeza vai colaborar para que o Espírito Santo cure relacionamentos entre pais e filhos. Creio que pode esta palavra interromper um ciclo de pecado dentro da família. Quem sabe pode trazer um alento para esses pais que já não têm mais os seus pais próximos. Já foram promovidos. Como é bom falarmos da paternidade de Deus, porque diante desse assunto, todos somos nivelados, e diante da paternidade de Deus, não há como falar em órfãos, porque temos em Cristo o privilégio de nos tornar filhos de Deus. Então, ainda que você tenha perdido o seu papai, e nesse dia você se lembre com alegria, mas ao mesmo tempo haja tristeza em seu coração, saiba que diante do Deus eterno, você tem um lugar de filho. E Deus te trata como filho. Convido você para a leitura de Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Esta palavra foi escrita pelo autor de Hebreus a uma comunidade seleta, cristãos maduros na sua fé, possivelmente descendentes de judeus que habitavam alguma região da Itália, entre os anos 65 e 85 depois de Cristo. Eles viviam um tempo de aparente trégua, já que em 65 Nero
perseguia duramente os cristãos, em 85 Domiciano. Mas, mesmo diante de uma aparente trégua, havia o risco de uma eminente perseguição, uma nova perseguição. E esses irmãos tinham uma dificuldade de entender Deus como Pai no meio daquelas lutas. Por que será que é tão difícil perceber a paternidade de Deus quando as coisas não vão bem? Pastor Larry Tyrus, em uma de suas pregações, quando ele fala sobre a ferida da paternidade, ele coloca alguns dados acerca do Brasil. Segundo ele, 37 milhões de crianças no Brasil não têm pai. Dados da Unicef mostram que 3,7 milhões de crianças são órfãs de pai e mãe. 5 milhões e meio de crianças não têm o registro do pai. Na América, temos 24 milhões de crianças que dormem sem os seus pais. 153 milhões de crianças em todo o mundo órfãs de pais e mães. Muitas das disfunções sociais advêm de uma crise no relacionamento com os nossos pais. Estudos mostram que uma grande porcentagem de assassinos, estupradores, homens que ocupam as cadeias, ou até mesmo de pais de família que abandonam o seu lar, um grande índice desses homens, teve problemas com seus pais, não cresceram com seus pais, não foram educados pelos seus pais, crises foram estabelecidas neste relacionamento. Quem sabe você que está aqui nessa noite vive dificuldades por problemas que foram se acumulando no relacionamento com seus pais, especialmente com o seu pai. Por isso nós precisamos nos curvar diante desse Deus que é Pai, para sermos curados, para entendermos como Ele manifesta a sua paternidade. E em primeiro lugar, amados, vale dizer que a paternidade de Deus foi consumada no Filho. Uma paternidade consumada em Jesus, na obra de Cristo. No Antigo Testamento não era comum chamar a Deus de Pai, muito menos relacionar-se como filho. Poucos textos apresentam Deus como Pai. Um deles é Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23, quando o próprio Deus manda Moisés dizer a Faraó: diga a Faraó que liberte Israel, meu filho, porque eu tenho Israel como filho. Em Isaías, no capítulo de número 49, Deus diz ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, abandone seu filho, eu jamais me esquecerei. Em Isaías 64, 8, a palavra nos diz: assim diz o Senhor, o teu Deus, o teu Pai, aquele que é teu oleiro. Então o Antigo Testamento, de certa forma, de uma forma resumida, modesta, apresentou Deus como Pai. Mas a face paterna de Deus nos foi escancarada definitivamente através do Filho Jesus. Foi Jesus quem não apenas nos ensinou a chamar a Deus de Pai na oração do Pai Nosso, mas foi Ele que assumiu a condição de nosso irmão. E a Bíblia diz em Hebreus 2 que Ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos, e veio tornar-se nosso irmão para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Romanos 8 diz que fomos adotados por Deus em Cristo. João 1,12 vai nos dizer que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Brennan Manning, no seu livro O Anseio Furioso de Deus, afirma o seguinte: Pai Nosso. Palavras conhecidas, talvez tão conhecidas que deixaram de ser reais. Essas palavras eram não somente reais, mas também revolucionárias para os 12 discípulos. Filósofos como Aristóteles chegaram à existência de Deus por meio da razão humana e se referiam a Deus em termos vagos e impessoais. Os profetas de Israel, por sua vez, revelaram o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de maneira mais calorosa e compassiva. Mas somente Jesus
revelou a uma comunidade judaica atônita que Deus é verdadeiramente Pai. Se você tomasse o amor, diz Brennan Manning, de todas as melhores mães e de todos os melhores pais que viveram no curso da história humana, toda a bondade deles, toda a paciência, fidelidade, sabedoria, ternura, força e todo o amor, e reunisse todas essas qualidades numa única pessoa, o amor dessa pessoa seria apenas uma pálida sombra do amor e da misericórdia presentes no coração de Deus Pai, direcionado a você e a mim nesse momento. Quais são as implicações desta verdade? O que isso altera na nossa vida? Como isso nos influencia, o fato de sabermos que Deus consolidou a sua paternidade em Cristo Jesus? Primeiro, em Cristo fomos feitos herdeiros, adquirimos o direito de primogenitura. No verso 16 deste capítulo que lemos, encontramos uma história resumida de Esaú, que perde o seu direito de primogenitura, mas este texto, profeticamente, essa história já apontava para aquilo que aconteceria com toda a humanidade, ao tornar-se primogênita e ao tornar-se herdeira em Cristo dos direitos primogênitos, mesmo sendo bastarda. A Bíblia diz que como ramos da oliveira, está também nesta carta, fomos enxertados da videira. A história de Esaú, vista por esse espectro, nos mostra que aquele que não tem mais um direito legal antes tinha, recebe da graça e da misericórdia de Deus. Falar que em Cristo nós fomos ou nos tornamos herdeiros, é falar de uma autoridade espiritual que está à nossa disposição, irmãos e irmãs. Você sabe disso, um primogênito, ele tinha privilégios diferenciados. O filho mais velho poderia ficar com até 2/3 da herança do seu pai. Ele tinha mais poderes de decisão, uma influência maior entre os seus irmãos, era o mais respeitado na propriedade. Quando nós não nos relacionamos com Deus como Pai, nós deixamos de desfrutar da sua herança, do conforto da sua casa, do privilégio da sua presença e da sua autoridade suprema. É por isso que uma das grandes tarefas do diabo nesse dia e nesses dias é convencer as pessoas de que elas não são filhas. E eu não estou falando apenas daqueles que não se entregaram a Cristo, mas daqueles cuja vida um dia já se rendeu a Jesus, mas que quem sabe por algum problema hoje tem dificuldade de exercerem a sua autoridade de primogenitura. Cristo não nos deu apenas o direito da primogenitura. A Bíblia diz que Ele compartilhou conosco de toda a sua glória, João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito de Deus do Pai. Esse Cristo, por meio de quem Deus fala, conforme Hebreus, Ele nos disponibilizou tudo o que há nos celeiros. Ao sim para todas as promessas do Pai. Mas aqui uma segunda implicação a partir dessa verdade de que a paternidade de Deus se consolidou em Cristo Jesus. Deus escolheu ser nosso Pai. Nós não nos tornamos filhos simplesmente pela força da nossa vontade ou por uma obrigação da. Tornamos filhos porque Ele decidiu nos atrair. Porque nós somos resultado do seu sonho. E isso ganha mais sentido no fato de que Ele nos adotou. Ele nos escolheu, é o João, é a Maria, é o Pedro. Este não é meu filho legítimo, mas eu quero lhe tornar legítimo e lhe dar tudo o que eu tenho. A Bíblia diz, em muitos textos, mas na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Meu irmão, a sua vida não é um acidente. Assim como a sua paternidade também não é. Talvez você começou a ser pai por meio de um acidente.
mas nós cremos num Deus cuja soberania atua acima das nossas quedas e usa os nossos desencontros para compor o seu projeto, o seu propósito. Queridos, uma terceira implicação, a partir dessa verdade de que a paternidade se consumou no Filho, é que em Cristo Jesus o Pai ganhou um caráter humano. Esse Deus distante, Criador, sustentador de tudo, em Cristo se aproxima. E um tema forte de Hebreus é a aproximação. Aproximemo-nos, cheguemo-nos com confiança, porque esse Deus está presente, esse Deus invade a história através de Cristo, esse Deus se encarnou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, esse Deus em tudo foi semelhante a nós, conforme Hebreus 4, Ele sabe o que é padecer, por isso é o nosso supremo sacerdote, com exceção do pecado, viveu todas as misérias do ser humano. E é por isso que o autor de Hebreus vai dizer, lá no capítulo 4, verso 16, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos o socorro em tempo oportuno. O Pai que se manifesta no Filho, Ele mostra o seu caráter humano, Ele se identifica com o nosso sofrimento. Isso é maravilhoso, irmãos e irmãs. Mas em segundo lugar, o segundo aspecto da paternidade de Deus é que se trata de uma paternidade amorosa. Diga, o Pai me ama. Diga, o Pai que me ama também me disciplina. Neste texto, o amor do Pai, ele se revela através da via da disciplina. Mas Deus é o Pai cuja disciplina vem na dose certa. E esta palavra vem para os judeus num contexto muito significativo. Um judeu tinha o direito de açoitar o seu filho se fosse necessário. Ele exercia uma autoridade, muitas vezes ferrenha sobre um filho. Um romano, por sua vez, tinha a seu favor, um pai romano, o pátrio poder. E o pátrio poder delegava a um pai romano toda a autoridade sobre o filho. E se ele inclusive quisesse tirar a vida do filho, ele poderia, caso se sentisse desonrado por esse filho. Então agora Deus está falando sobre disciplina, num contexto onde a disciplina humana era muito conhecida, e muitas vezes vinha em doses exageradas. O Pai aqui se revela como aquele que sabe disciplinar. Várias palavras aqui são usadas para referirem-se à disciplina, exortação, instrução, desde os significados mais brandos até os mais enérgicos. Disciplina, por exemplo, neste texto, tem a ver com a ideia da conversa de Deus. Deus nos fala e a palavra de Deus nos corrige. Mas disciplina nesse texto também está relacionada com os açoites de Deus. E podemos aqui fazer um paralelo entre o termo grego para açoite e uma palavra que conhecemos nos nossos dias. A palavra grega para açoites é mastigoi. O que você lembra quando escuta esta palavra, mastigoi? Você lembra de mastigar. Açoitar traz a ideia de moer, traz a ideia de quebrar, traz a ideia de desconstruir. Mas como assim, pastor? O próprio Deus, como pensar num Deus? Isso é muito estranho, pensar num Deus que através da disciplina, Ele nos mastiga, Ele nos moe. Como é que é isso? É verdade, mas é bem possível que seja justamente nesta hora, que nós estamos no mais profundo do ser de Deus, que nós conseguimos entrar mais profundamente naquilo que Deus é, porque quando somos provados, a ideia aqui é que Ele nos traz para dentro de si mesmo. Louvado seja o nome desse Deus que sabe amorosamente como nos disciplinar.
Segundo William Barclay, comentando esse texto, a mão de um pai jamais causará a seu filho uma lágrima inútil. Se os açoites na época desses nossos irmãos eram exagerados em muitos casos, a palavra de Deus está dizendo que esse Senhor, Ele sabe disciplinar, e Ele faz com que cada lágrima tenha um propósito, cumpra, sirva a um propósito eterno. Talvez você entrou aqui, pai, mãe, com a sua vida em frangalhos. Talvez entramos aqui nos sentindo na moinha de Deus. Talvez entramos aqui e estamos vindo de um processo de desconstrução. Mas para Deus curar disfunções e feridas, Ele primeiro tem que desconstruir mesmo. Ele não expõe a ferida para que ela infeccione. Ele expõe diante de si para que seja curada. Como é lindo entendermos esse trabalhar de Deus na nossa vida, irmãos e irmãs. Como é bom percebermos que Deus vai costurando mesmo as adversidades da vida e compondo o seu projeto e construindo beleza nisso tudo. Certa vez perguntaram para Rick Warren, no momento em que o seu livro Igreja com Propósitos tinha se tornado um best-seller, qual era o sentido, o significado da vida. Ele estudou muito sobre isso. E ele disse: eu costumava ver a vida como uma sucessão de montes e de vales. Um intercalar de fatos bons e ruins, de sims e de nãos. Ele diz: hoje eu vejo a vida de outra forma. Para mim, a melhor metáfora da vida são 2 trilhos, onde situações boas e aparentemente ruins acontecem concomitantemente. Ele diz: isso não deixa o nosso coração engrandecer-se quando estamos na glória, mas isso também não nos deixa desanimarmos e desandarmos da fé quando nós estamos sendo provados. Interessante que esse texto diz que uma disciplina jamais pode gerar numa pessoa apostasia. Mas pelo fato de não encararmos uma disciplina pelos olhos de Deus, muitas vezes nós relaxamos o nosso compromisso com Ele, quando somos por Ele disciplinados amorosamente. E Rick Warren diz: hoje eu recebo o título, hoje eu recebo condecorações porque o meu livro se tornou um best-seller. Mas justamente nessa época eu também recebo uma notícia que a minha esposa está com câncer. E ele diz: isso é um fato. Deus revela o seu amor nas situações mais diferentes, intensas e tensas da nossa vida. Irmãos, quando nós olhamos para a paternidade desse Deus, a paternidade amorosa de Deus, nós vemos que este Deus, Ele se vale dessas situações para nos tornar pessoas melhores, para gerar em nós frutos de justiça, para nos fazer chegar aonde Ele mesmo já predeterminou. E pacientemente, segundo esse texto, Ele caminha conosco e não apenas aponta o caminho. Como é bom saber que na provação esse Pai está presente, ainda que em silêncio. Há uma tribo indígena que submete adolescentes na passagem da fase infantil para a fase adulta a um teste. Os filhos são aparentemente abandonados numa selva por uma noite, e eles precisam sobreviver aos desafios da mata durante uma noite. E eu estou falando de crianças com 10 anos, 11 anos. E os filhos, eles vão e eles acham que estão sozinhos. Mas segundo o costume dessa tribo, o pai permanece observando a vida deles a noite inteira. E ele fica a uma certa distância, uma liberdade vigiada, não percebida pelo filho, mas ele está presente. Assim é o nosso Deus. Em muitos momentos, quando nos sentimos sozinhos, lembre-se que um professor, na hora da prova, tem que fechar a boca. Ele está na sala, ele está presente, mas ele não fala.
A paciência desse Deus é a paciência de um Deus e de um Pai que caminha conosco, que está conosco, que não nos desampara e que guerreia por nós, que pleiteia por nós. A paciência aqui de Deus revelada nesse texto não é passiva, mas de um Deus que se levanta, que não perde as rédeas da nossa vida, que controla todas as coisas para a sua glória e louvor. E eu quero concluir aqui trazendo rapidamente algumas aplicações bem práticas disso tudo que falamos para o nosso relacionamento de pais com os filhos. A primeira dessas aplicações é que nós precisamos mostrar aos nossos filhos que eles são nossa escolha. A primeira coisa que você precisa fazer quando sair daqui hoje, se você é pai e tem a oportunidade de conversar com seu filho, é dizer para ele: filho, eu escolhi você. Eu escolhi ser seu pai. Não, pastor, mas essa não foi a minha história. Minha história foi um acidente, pastor, quando a minha namorada ficou grávida. E pastor, nós não tínhamos a mínima vontade de sermos pais. Inclusive rejeitamos essa criança naquela ocasião. Queridos, em Cristo, as marcas do passado, as marcas de doença, de mágoas, de ressentimento, elas podem se transformar em saúde, em vitória, em palavras de afirmação, de encorajamento. Nós podemos fazer a diferença no presente, na vida dos nossos filhos. Nós mostramos que os escolhemos não apenas colocando o nosso sobrenome no registro deles, mas mostrando para eles a cada dia que eles são prioridade da nossa vida, que estar com eles é um prazer, que investir na vida deles é um privilégio. Como é importante mostrarmos para esses filhos que eles não são um estorvo, não são um peso. Você pode ser mais intenso nisso. Nós podemos ser melhores nisso, queridos. Como é importante dizermos para os nossos filhos que nós os escolhemos. Deus nos escolheu, não éramos filhos, fomos adotados. A partir disso, nós também podemos dizer a cada dia para os nossos filhos: filhos, filha, se eu tivesse a oportunidade de começar tudo de novo, eu ia querer exatamente você, como filha, você, como filho. Essa é uma implicação poderosa a partir dessas verdades aqui, queridos irmãos e irmãs. Mais uma segunda implicação prática para nós: nós precisamos mostrar a nossa humanidade para os nossos filhos. O pai revela a sua face humana no filho, e isso faz com que os demais filhos se aproximem. Queridos, eu atendo alunos praticamente todo dia, e escuto muito desses alunos adolescentes, é que o pai deles tem uma vida muito distante, que eles não conseguem atingir as expectativas dos seus pais, e isso frustra tremendamente o coração desses adolescentes, porque os pais não estão se humanizando diante dos seus filhos. Os pais não conseguem, me parece que, humanizar esse relacionamento com seus filhos. São sempre perfeitos, são sempre bons, são sempre inerrantes. Nós humanizamos esse relacionamento quando aprendemos a pedir perdão, quando reconhecemos os nossos erros, quando entramos no universo dos nossos filhos, falando a linguagem deles. Nós humanizamos esse relacionamento, queridos, quando nós nos aproximamos e quebramos as barreiras, quebramos os tabus. Há aqui uma terceira implicação, para nós irmos caminhando para o encerramento desta palavra. A mesma paciência ativa do Deus Pai deve ser a nossa paciência no trabalhar com os nossos filhos. Se paciência aqui tem a ver com resistência, hoje nós precisamos de pais que tomem as rédeas das suas famílias, que não sejam covardes, que não sejam relapsos, que não vejam a sua família escorrendo pelos dedos sem fazer nada. Esses dias um pai me disse, com uma certa dor no coração, mas parece-me que com uma atitude extremamente passiva: pastor, eu decidi trazer aqui uma cama de casal para minha casa, para minha filha dormir com o namorado aqui dentro. É melhor que ela durma aqui dentro do que fora.
Veja como nós vamos nos conformando com os ditames desse mundo. Queridos, hoje nós precisamos de pais que exerçam essa paciência, mas uma paciência dinâmica, ativa, pais que se tornam verdadeiros leões todos os dias para defender a sua casa. Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu encerro essa palavra dizendo que Deus tem um alento para você, pai. A minha vida, para quem não sabe, é resultado de um erro humano, mas de um acerto divino. Quando a minha mãe ficou grávida, então com 18 anos, filha de pastor. Meu pai, também muito jovem, já casado, já tinha filhas. Não conseguiu assumir a paternidade daquela criança. Minha mãe também numa fase de produtividade na sua vida, não pôde assumir aquela criança. E eu fui parar na casa dos meus avós. E o meu avô, quando ainda estava vivo, um dia me contou essa história. Ele passando por um momento muito tenso de sua vida. Naquela época, imagine, reverendo Osni, quase 40 anos atrás, ele recebia telefonemas em casa, acusando a filha. E aí um pastor amigo, que eu acho que o senhor deve ter conhecido, reverendo Jonas Dias Martins, disse para ele: Leonardo, invista na vida desse menino, porque um dia esse menino ainda vai te honrar. A minha vida, queridos, não foi fruto de uma escolha consciente dos meus pais, mas ela é fruto do sonho eterno de Deus. Interessante que ao longo da minha história, Deus colocou vários pais no meu caminho para mostrar que Ele é o meu pai. E mesmo o meu pai biológico, minha mãe biológica, meu padrasto que me reconheceu como filho, hoje nós temos um relacionamento maravilhoso, curado, restaurado, transformado. E hoje eu posso ouvir dos meus pais: eu não te escolhi no passado, mas hoje eu te escolho como filho, e eu posso dizer que você é o orgulho do meu coração. O nosso Deus é o Deus que transforma histórias, irmãos. O nosso Deus é Deus de milagres, e é o Deus que tem cura para a tua família. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Vamos fechar esta palavra nesse tempo de oração, de clamor. Bendiga o nome de Jesus. Adorado o nome de Jesus, poderoso nome, exaltado nome. Obrigado, Cristo amado, porque o Senhor veio tornar-se nosso irmão para que pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Obrigado porque em Ti a paternidade de Deus nos foi consolidada. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor exerce uma paternidade amorosa, mesmo quando o Senhor nos disciplina. Aliás, porque o Senhor nos disciplina, é porque o Senhor nos ama. Nos sentimos filhos quando somos pelo Senhor disciplinados e cuidados. Obrigado, Deus, porque o Senhor permanece no controle. Que o Senhor nos capacite a sermos pais mais presentes, que amam na prática, com palavras, com ações, com o tempo, com o toque, com o carinho, com a presença que transforma dentro de casa. Senhor, que os nossos filhos se sintam mesmo pertencentes e possam ouvir de nós que foram escolhidos, que nós os amamos, que eles fazem parte do Teu propósito para a nossa família. Guarda a nossa família nesses tempos de crise, meu Deus. Tem misericórdia desses filhos que não se sentem amados. Tem misericórdia desses pais que se sentem culpados. Espírito Santo, confirma no coração de cada um nesta noite o Teu perdão, esse perdão que foi selado na cruz. Que esse pai não carregue por um minuto a mais esse sentimento de culpa, mas saiba que o Senhor tem cura, que o Senhor tem refrigério.
Que o Senhor mesmo levante as mãos descaídas, que o Senhor mesmo fortaleça os joelhos trôpegos, para que esses pais se levantem como leões dentro das suas casas e possam ser instrumentos teus para a glória do teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor, é o que te pedimos agradecidos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.